Olá pessoal, estou hoje aqui para falar sobre uma dúvida frequente no consultório. Vários pacientes têm me abordado para perguntar sobre a varíola do macaco, ou monkeypox, que é o nome conhecido nos artigos científicos. Pouco se sabe ainda sobre essa doença. O que se sabe é que ela inicialmente era descrita na África, entre mamíferos, e há registro de transmissão de macacos, subespécies de macacos, para seres humanos. No Brasil foi registrada a primeira morte, recentemente, de um adulto, mas habitualmente essa doença é leve, uma parte pequena dos pacientes é internada e geralmente é internada para tratar dor. Então, falando mais dessa doença, quando desconfiar da varíola do macaco? Primeiramente, quando apresentar lesões parecidas com as lesões da varíola, que são pontos avermelhados, que evoluem para vesículas, que são bolhas com conteúdo hialino. Depois, esse conteúdo hialino vira um conteúdo purulento e depois essas bolhas rompem. O sintoma e sinal mais comum é a febre, seguido por lesões cutâneas, que são essas lesões que eu falei, e o local mais comum relacionado a esse tipo de lesão é a lesão na região anogenital. A forma de transmissão ainda é incerta, mas provavelmente está relacionado a contato, a relações sexuais não protegidas, mas há dúvida se essa doença se transmite por gotículas respiratórias. Então, as medidas que foram iniciadas para a Covid, que incluem lavagem das mãos e uso de máscara, uma vez que o contato direto com as lesões também é fonte de infecção, é uma das medidas protetivas. Especialmente o uso de preservativo em relações sexuais permanece como a principal medida protetiva. Existem dúvidas quanto a estados de imunodeficiência, se aumentam a gravidade das lesões. No Brasil, o paciente que faleceu era um paciente que tinha uma imunodepressão. Não tem informações da origem da imunodepressão, mas se sabe que foi um caso típico do quadro clínico com febre e lesões, como eu falei. A doença já está espalhada por mais de 50 países. A OMS alertou sobre o estado epidêmico da varíola dos macacos, mas existe sempre uma preocupação sobre crianças. A maioria dos casos são de adultos, a média de idade é 38 anos, mas crianças pequenas e adultos com estados de imunodepressão parecem evoluir com mais gravidade. Mas na maioria das vezes a doença se comporta de maneira autolimitada, apenas com febre, fadiga, lesões cutâneas e dor. Tanto dor na garganta, crescimento de linfonodos, que são gânglios, e o aparecimento de dor no local da região. A grande questão relacionada à varíola do macaco é justamente o seu tempo de transmissão. Assim como o Covid, as pessoas transmitem ainda na fase assintomática. Prevenção, além das medidas que eu já falei, que são as medidas parecidas com o Covid, mas as de proteção sexual, provavelmente a vacina tomada lá atrás para a varíola não tem eficácia contra essa varíola do macaco, uma vez que o vírus mudou. É importante saber que apenas um laboratório no mundo produz a vacina contra a varíola dos macacos, então as medidas de proteção são as medidas mais importantes. Existe tratamento viral inespecífico, uma parte pequena dos pacientes foi submetida a esse tratamento, internada e submetida a esse tratamento antiviral, mas a maioria dos pacientes teve a doença que evoluiu, desapareceu naturalmente e a maioria se evoluiu de forma benigna, autolimitada. Então, o cuidado
deve ser com surgimento de lesões após o contato com pessoas com quadro clínico compatível. As pessoas doentes devem se isolar, assim como as pessoas com Covid. Habitualmente se fala em 21 dias, um período muito grande, mas do surgimento das lesões ou da suspeita se recomenda 21 dias. Não há indicação ainda de vacinação em massa, haja vista a pouca possibilidade de produção de vacina em massa e de o número de casos ser relativamente pequeno, e nós não devemos estigmatizar essa doença como doença da África ou de doença de países pobres ou doença de gays, uma vez que a maioria dos casos foram em homens que têm relação com homens. A doença tem que ser vista como uma doença transmissível e os cuidados têm que ser tomados. O médico deve desconfiar quando o paciente procurar na emergência ou no consultório com um quadro de febre, seguido por lesões atípicas, que podem ser na região genital, mas podem aparecer na face e seguir o caminho crânio-caudal, de cima para baixo. Então, as informações ainda são incompletas, a doença ainda está sendo estudada, mas o diagnóstico, além da clínica, é feita por SWAB, retirado da região genital, da região anal e da região orofaríngea, e em alguns casos até análise da urina por PCR, né? É uma técnica específica, muito parecida com a que tem sido usado para a Covid. O artigo que eu utilizei do New England para fazer essa revisão está aqui na descrição, e como a doença está na sua fase inicial, à medida que foram surgindo atualizações, eu vou produzindo vídeo e informando no meu canal Aprenda Geriatria no Instagram e no YouTube, no meu canal Dr. Jamson de Carvalho. Obrigado e abraço.